A gente não sabe muito o que fazer em casos de violências e ataques nas escolas, mas tem muita coisa que a gente não devia estar fazendo. Vamos falar alguns pontos importantíssimos sobre ataques em escolas, sobre violências em escolas. Esse tema está na pauta, esse tema é um tema de preocupação, é um tema difícil, mas tem muita coisa que a gente sabe que não deve ser feita. Já adianto aqui o spoiler do vídeo que a gente não sabe muito o que fazer, sabe algumas coisas, mas tem um monte de coisa que a gente sabe que não deve fazer. Então eu vou falar 4 aspectos, 4 pontos importantes que a gente tem sobre esse tema. 4 pontos que estão já bem estabelecidos na literatura para a gente evitar pelo menos de ampliar o problema. Se a gente não sabe ainda muito como conter, pelo menos que a gente pare de ampliar o problema. O primeiro ponto é que esse é um tipo de crime contagioso. Então a pior coisa que a gente pode fazer é ficar mostrando as imagens. Sabe que você já viu isso, né? E fica e replica e mostra, e as câmeras internas mostrando como foi o ataque, o que foi feito, que métodos ele usou. Essa cobertura jornalística detalhada, gráfica, sensacionalista, ela aumenta o risco de novos casos. Aumenta o risco de novos casos acontecerem. O que a gente está querendo é conter um problema e a gente fazendo essa cobertura muito intensa, a gente aumenta o risco de ter esse problema. Tem um estudo nos Estados Unidos que foi feito que mostrou que para cada caso que é assim divulgado, 0,2 casos acontecem, um aumento aí de 20%, né? Se você faz isso em 10 vezes, a 11ª foi você que causou, vamos dizer assim. Sobretudo, o risco fica aumentado nas primeiras 2 semanas depois de um atentado. Então, a gente é tão cuidadoso, a mídia é tão preocupada em casos de suicídio, de não ficar mostrando, para não contagiar, e a gente esquece que esse crime também é assim. É um crime que tem uma subcultura que o alimenta, que muitas vezes os criminosos são vistos ali como mártires, como guerreiros de uma causa. E tem mais, mesmo quando o sujeito não é inserido nessa subcultura, que se alimenta dessa reprodução de imagens, quando a mídia cai na deles e fica mostrando as imagens, isso só enaltece o método deles, mas mesmo quando o sujeito não é, algumas pessoas que estão em crise, que estão na iminência, que já estavam pensando, que foram influenciadas de alguma maneira e ficam pensando, um dia eu vou fazer isso, que veem essas imagens em excesso, também podem ser levadas a agir. O sujeito que está ali já na iminência da crise, isso pode ser um empurrão. Então, a primeira coisa, primeiro ponto, não vamos ficar divulgando essas imagens. Você recebeu no WhatsApp, não passa para frente. Você viu na emissora, não fica mostrando para as crianças, não fica mostrando para os seus filhos. Não vamos divulgar. E um apelo, obviamente, aos meios de comunicação. Não fiquem rodando isso em loop, não fiquem exaltando e mostrando essas imagens, porque você não está elogiando, você está criticando, mas no fundo você está entrando no jogo dessa violência, você está dando palco para essa violência, uma violência que se alimenta desses holofotes. Essa é a primeira coisa que a gente não deve fazer. Segunda coisa que a gente não deve fazer é sair propondo soluções, assim, de afogadilho, de repente, já sei, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esse é um evento que a gente precisa lembrar que ele é raro. Mas está acontecendo mais. Está acontecendo mais, a gente tem percebido mais, não tem dúvida com relação a isso. Mas se você pensar o número de dias na escola, o número de escolas no país e no mundo, e o número de eventos, a frequência com que isso acontece é baixa para que a gente consiga ter dados muito consistentes do que detém, do que diminui a sua ocorrência. Né? Vamos pensar aqui numa coisa que acontece muito raramente, sei lá, chover granizo na sua cidade. E aí, chover um dia granizo, quebrou alguma coisa lá. Aí você vai testar métodos para que o granizo não quebre o vitrô da sua casa. E aí já chover granizo dali 2 anos, dali 3 anos. E nem sempre na chuva de granizo vai quebrar, e aí você coloca um método, você não sabe se foi o método que preveniu ou não a quebra do vidro, ou quebrou do mesmo jeito. Percebe? Assim, quando uma coisa é muito rara, você tem dificuldade de testar efetivamente medidas que possam fazer diferença. Nos Estados Unidos, infelizmente, isso é mais comum, e já há mais tempo, né, isso vem acontecendo, então eles têm algumas evidências de medidas.
E, já vou dizer, não tem comprovação de que detector de metal na escola funcione. Até tem alguns dados que armas são impedidas de entrar na escola, né? Tem um estudo em Chicago que mostra que 200 armas foram impedidas de entrar na escola. Mas tem massacres que acontecem mesmo com detector de metal, porque o sujeito é muito planejado, né? Esses ataques são geralmente planejados. O sujeito vai lá, ele passa no detector de metal, ele dispara, ele já começa a atirar ali em quem vai tentar detê-lo. Então, o detector de metais, ele pode talvez prevenir por diminuir a entrada de armas dentro da escola, mas ele não, a gente não sabe, na verdade, porque a gente não sabe daquelas armas quais iriam virar crimes, e a gente sabe que tem crimes que acontecem mesmo com detector de metais. Então é uma medida cara, uma medida que não dá para ser implementada em todas as escolas, né? Porque aí vira essa coisa, meu Deus, precisamos fazer alguma coisa, vamos pôr detector de metais. Não dá. E aí o seu filho, na escola do seu filho, não tem um detector de metais, você pensa, meu filho está em risco. Não, a gente não sabe a eficácia real, não tem dados sobre a eficácia real de detector de metais em porta de escola. Mesma coisa para segurança armada. Então vamos deixar segurança armada na escola. Nos Estados Unidos fizeram isso e compararam escolas com escolas sem segurança armada. Não tem também evidência de que isso possa deter crimes. Nos massacres, alguns mais famosos e importantes, trágicos, né, dos Estados Unidos, como Columbine e Virgínia Tech, que tinha segurança armada e teve massacres assim, trágicos e grandes. Então também não tem evidência de que segurança armada faça diferença. Mas não é melhor ter do que não ter? Então, não sei. Né? Tem aspectos negativos nessas coisas, porque são gastos e a verba é uma só. Então quando você coloca a verba para comprar detector de metais, para fazer a manutenção, para contratar segurança armada, você está tirando verba de giz e de lanche, né? A verba é uma só. Ou se você vai pôr da segurança pública, está tirando polícia da rua, sei lá. E com uma coisa que não tem uma comprovação em dados, baseada em dados. Tô falando, mas eu prefiro que tenha segurança armada na minha escola. Então tá bom, então coloca. Só estou dizendo que no que a gente tem hoje de dado científico, não dá para dizer que isso faça diferença. E outra coisa que se fala bastante é o controle de acesso, né? Não pode entrar qualquer um, a escola também, vou falar, viu? Entra qualquer pessoa, não tem segurança, a gente precisaria fazer um controle mais rigoroso, só pode entrar o aluno, tem que mostrar isso, tem que mostrar aquilo. Mesmo o controle de acesso não tem uma eficácia tão grande, porque muitas vezes o crime é cometido por um aluno da escola, né? Que foi ou que é aluno, que tem carteirinha, que teria acesso também. Então, infelizmente, essas medidas que vêm na nossa cabeça rapidamente, elas não têm comprovação para evitar o crime, para evitar esses ataques, e a gente sair fazendo isso de qualquer jeito, a gente vai estar colocando dinheiro em uma coisa que a gente não tem comprovação e, enfim, aí a gente vai se perder, vai ter uma falsa sensação de segurança de repente. Tem várias críticas sobre os resultados que isso trazem para a escola, uma sensação de insegurança, sabe, uma sensação de vigilância que muda o ambiente escolar. Então, se não tem eficácia, eu acho que é complicado a gente sair fazendo uma coisa que não está comprovada. Em terceiro lugar, que tem a ver com a raridade do fenômeno, a gente precisa reagir de uma maneira proporcional. O que eu quero dizer com proporcional? A gente precisa lembrar para as crianças que elas estão seguras na escola. Porque a gente fica vendo essas notícias e fica repercutindo, porque é uma tragédia, sem dúvida nenhuma, é uma coisa absurda, mas as crianças estão seguras na escola. Não é porque aconteceu esse ataque, é porque depois mais alguém foi pego com uma faca, não sei o que agora, meu Deus, como é que eu vou mandar o meu filho para a escola? Pode mandar, porque ele está seguro. Daniel, como é que você sabe que não vai ter um ataque? Não sei se não vai ter um ataque ou se vai ter um ataque. Mas eu quero lembrar que nos últimos 20 anos, 35 alunos morreram em ataques de escola. 20 anos, desde que isso começou a acontecer, 35 mortes. E todo ano, 7.000 crianças e adolescentes morrem de morte violenta no Brasil, de forma geral. Então a gente está falando de 35 crianças em escola em 20 anos, e a gente está falando de, independente de escola, né, mortes violentas em geral, 7.000 por ano. Estamos falando de talvez quase 140, 150 mil, talvez, crianças mortas por morte violenta, de forma geral, no Brasil, contra 35 dentro da escola. Onde que é mais seguro estar? É mais seguro estar na escola do que estar na rua, é mais seguro estar na escola do que estar por aí. Então, a escola
ela tem que ser lembrada por nós de que ela é segura. Porque se a gente reage de uma maneira desproporcional, de uma maneira exagerada, de uma maneira com um grande susto, a gente vai passar essa insegurança para as crianças. E as crianças, obviamente, as crianças que vivenciaram o ataque, mas as crianças do Brasil que indiretamente vivenciaram esse ataque, porque sabem da notícia e tudo mais, elas precisam nesse momento de acolhimento, elas precisam de segurança, elas precisam ter reassegurada a sensação de que elas podem ir para a escola, de que elas podem ficar tranquilas, de que a sociedade está cuidando delas. E se a gente ficar, ai meu Deus, e agora? Como é que ela vai para a escola? A gente vai estar passando uma insegurança e a gente está aumentando o risco de elas terem quadros ansiosos e quadros de reações de estresse ao evento. Então, a gente precisa lembrar disso. Olha, isso é raro, é tão raro que vira notícia. Por que a gente não faz notícia? A gente dá notícia de acidente de avião e não dá notícia de acidente de moto? Porque um é muito mais raro que o outro, não é só pelo número de vítimas. Se cai um teco-teco, a gente dá notícia. Se cai uma moto, a gente não dá notícia. O que é mais raro é que vira notícia. Então isso é tão raro e trágico que vira notícia. Mas só é notícia porque é raro. E quanto mais raro, mais espalhafatosa é a notícia. A gente não pode entrar nessa lógica na relação com os nossos filhos. E quarto ponto, a gente não pode entrar nessa lógica na relação com a sociedade. Porque senão a gente cria um pânico moral, né, que é essa sensação de que existe uma ameaça enorme e nos circundando, e a gente entra num consenso de que existe essa ameaça, existe ali um problema, até um inimigo comum a ser atacado. A gente vai encontrando explicações rápidas para quem é esse inimigo e como a gente vai atacá-lo. A gente toma decisões de sopetão, sem base em evidência, a gente leva a esse desespero e dali a pouco isso passa, né? São as características aí do pânico moral que toma a sociedade, uma sensação de ameaça, uma hostilidade contra essa fonte da ameaça, um consenso de a sociedade entra e fala assim, não, realmente tem aqui esse inimigo que a gente precisa debelar, uma reação desproporcional que a sociedade toma e logo isso passa, daqui a pouco muda a notícia e a gente esquece daquele problema. E pior, né? Acho que isso é uma coisa importante, quando a gente reage dessa maneira, né? Numa desproporção, em medidas sem base em evidências, a gente tem a sensação que fez alguma coisa, a gente para de pensar no problema e a gente não trabalha para resolver o problema de fato. Então, o que se tem de evidência que dá para fazer de fato? O que a gente poderia fazer para tentar minimizar o problema de ataque nas escolas? O principal que funciona, o principal que tem evidências que faz diferença é você levar a sério ameaças vindas dos alunos. Puxa, Daniel, então tem que esperar ameaçar? Infelizmente, o que a gente tem de dado que funciona, sim, tem que esperar ameaçar. Só que, fato é que praticamente em todos os casos em que isso acontece, houve ameaças anteriores. Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, postagens. Na totalidade, praticamente, dos casos, o aluno, o jovem que faz um ataque desse, ele avisa, ele coloca nas redes, ele posta, ele diz que vai fazer, planeja, porque aquilo já é planejado, vai e faz. Então, é muito difícil você ser pego de surpresa. Tipo, olha, eu não tinha aviso nenhum, ele veio e fez. Normalmente, nesses casos, tem aviso. E os protocolos que foram testados de diminuir a ocorrência é levar a sério esses avisos. Via um aviso, chama o aluno. E aí vai fazer toda uma avaliação. Primeiro, o quanto essa ameaça parece factível, né? O sujeito está dizendo que vai estourar uma bomba nuclear na escola, um menino de 11 anos, ele não tem uma bomba nuclear, ele está ali com raiva. Não é toda ameaça que leva a um ataque, é todo ataque que já teve uma ameaça. Então você tem que filtrar, num primeiro momento,
o quanto parece crível, o quanto parece verossímil aquela ameaça, o quanto parece possível para aquele aluno, o quanto é uma raiva transitória, o quanto ele está bravo com alguém, está chateado, ou o quanto não, ele tem aquilo já meio, está dizendo, não, eu vou fazer mesmo, é isso, porque eles merecem e tudo mais. Então, aí você vê o que é menos grave, que precisa ser tratado com os pais, talvez com o psicólogo, o que é mais grave, que você vai precisar de uma intervenção mais séria, inclusive envolvendo autoridade, né? O conselho tutelar, vara da infância e da juventude, equipe de saúde, enfim, né? Quando é uma ameaça estruturada, não, tem alvo, eu quero acabar com a vida do fulano e eu vou trazer a faca e vou enfiar nele, ou então eu quero acabar com sei lá, os valentões dessa escola e eu vou e ninguém vai me segurar, enfim, uma ameaça mais estruturada que você vê que é mais realizável, às vezes um aluno um pouco mais velho, um aluno com mais articulação, que parece que daria para fazer aquilo, então você leva mais a sério e aí você vai envolver obviamente os pais, envolver a psicologia, né, os psicólogos ali da escola, eventualmente equipes de saúde, mas também já considerar o envolvimento das autoridades. Agora, quando já tem uma coisa ainda mais evidente, o sujeito já está com arma ali, foi pego com faca, etc., aí você não considera, talvez, envolver as autoridades, você tem que envolver de fato e chamar as forças de segurança, chamar conselho tutelar, porque aí a coisa já está partindo para a prática, né? Partindo para as vias de fato. Esses protocolos estão disponíveis, vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos que trazem alguns desses protocolos, algumas dessas sugestões, para a gente entender que existe algo que pode ser feito. Existe um caminho que está sendo traçado, que está começando a ser traçado. É imperfeito, é difícil, mas você viu que tem muita coisa que a gente sabe que não deve fazer. Então, nesses casos, primeira coisa, vamos ver o que está acontecendo, vamos ter a dimensão real do problema, vamos reagir de forma proporcional, vamos reassegurar as nossas crianças e os nossos jovens e não vamos ficar passando essas imagens em looping, porque isso só aumenta o risco de novos casos acontecerem. É um assunto duro, é um assunto difícil, é muito ruim vir falar de o quanto a gente não sabe sobre essa questão, mas é um caso tão grave, tão complexo e normalmente na sociedade, em geral na medicina em particular, quanto mais grave é mais raro, então é tão complexo, tão grave, mas ao mesmo tempo tão excepcional que a gente ainda não tem todas as respostas, falta muito mais resposta do que a gente tem pergunta, mas é um caminho. Eu queria passar para vocês esse caminho aqui para a gente evitar de piorar ainda mais a situação que já é muito trágica.